Doutora Denise Albani, a ida dessa comitiva para a Rússia e para a China, inclusive com a mulher do presidente Luiz Inácio, Janja da Silva, indo na frente do presidente da República. O que é que isso denota para a sociedade brasileira? Denota que é um governo que está cada vez mais se aproximando, estreitando laços com o Partido Comunista Chinês, porque, na verdade, manter relação e estabelecer aí negócios, acordos, pactos com a China é firmar acordos, é vender o Brasil a preço de banana para o Partido Comunista Chinês, o que soa aí um alarme para o impacto dessas negociatas, uma penumbra forte, não há maior transparência sobre os termos desses acordos, e a população brasileira certamente deve ficar atenta e preocupada, porque quando comunistas, ditadores ou protótipos de ditadores, que na verdade a gente bem sabe que no Brasil a gente sofreu um recuo na democracia, porque o lulopetismo tem sim como marca indelével de todo e qualquer partido de esquerda, toda e qualquer ideologia de esquerda, o autoritarismo. Além do caso da viagem para a China, mais recentemente a viagem para o Japão, a Janja, indo com cerca de 7 dias, uma semana antes, suspeitas sobre o que ela leva em tantas malas de viagem que não passam por nenhuma averiguação, nenhum controle, nenhuma fiscalização. Também foi antes para Rússia, temos essa prática, para lá de, eu diria, para além de estranha, para lá de suspeita. E, mais uma vez, passando vergonha, não é? A primeira-dama interrompendo conversas de autoridades que ela não é, que ela não representa o Estado brasileiro, e numa conversa entre autoridades brasileiras e autoridades chinesas, num jantar reservado, ela interferiu, dando opiniões, sugestões para que o chefe chinês, o atual mandatário e chefe supremo também do Partido Comunista Chinês, que ele interferisse na rede social TikTok, para, segundo Janja, não beneficiar tanto o pessoal da direita. Veja que reivindicando uma censura com selo Partido Comunista Chinês a ser implementada aqui no Brasil. O próprio Lula, tentando aliviar a barra para sua esposa, disse que, na verdade, na conversa, ele que sugeriu que o Xi Jinping enviasse alguém de sua extrema confiança para vir discutir regulação de rede social no Brasil. Regulação de rede social para o Partido Comunista Chinês é censura. Lá as redes sociais são censuradas, os cidadãos são monitorados dia e noite. Então é isso que eles querem, e o problema que Lula viu foi o vazamento para a imprensa desse pedido da Janja para que o Partido Comunista Chinês censurasse brasileiros aqui no próprio país. É um absurdo atrás de absurdo, mas a gente não pode normalizar esses abusos, essas manifestações de autoritarismo com selo lulopetista. Temos aqui, inclusive, uma foto que a senhora compartilhou, que além do ditador da China, Xi Jinping, e do quase ditador brasileiro, ainda não está completamente fechada a porta, né? Mas o ditador do projeto, ou prospecto de ditador brasileiro, que é o Luiz Inácio. E tem também o governador do estado do Piauí, que tem sido um viajante inveterado, né, por esse mundo afora, e até agora, pelo menos para o estado do Piauí, 2 anos e meio depois, não existe nada
de investimento externo no estado do Piauí, um dos estados mais pobres da federação. Aí está a imagem, onde nesse círculo aparece o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, o Xi Jinping aí, e ao lado do Luiz Inácio. Essas imagens, doutora Denise, comprometem a imagem do Brasil? Eu não diria, para além da quebra de protocolos básicos, existe o que se convencionou chamar de dress code, ou seja, códigos de vestimenta em certas solenidades. Veja aí que ao lado da Janja estava a esposa do Xi Jinping. Veja que ela não estava usando vermelho comunista, estava com uma roupa clara, composta. Quando a esposa do Lula se veste de vermelho numa manifestação de puxa-saquismo ao Partido Comunista Chinês, a bandeira da China vermelho, vermelho comunista, ainda usa uma roupa com uma fenda que vai até o meio da coxa. Isso é de causar vergonha, isso não é empoderamento feminino. Na verdade, é desmoralização da representação feminina, quando a esposa de um presidente não apenas se veste, tem a postura intrometida, indevida, inadequada, que ela assume. Veja aí que o governador do Piauí quase babando, tirando aí uma foto como tiete do ditador chinês. Ao lado, o governador da Bahia, o senador sergipano, Rogério Carvalho, são comitivas dignas de ditaduras africanas. A ostentação, o pouco caso com o dinheiro público. Quando foram a Portugal, na imprensa portuguesa repercutiu muito a quantidade de carros de luxo alugados para uma comitiva imensa, que também Lula levou em sua viagem a Portugal. E essa tem sido a tônica. Veja que já beira quase 1 bilhão em gastos com viagem. Lula, durante a campanha, prometeu não decretar sigilo para nada. Agora temos recentemente um apagão de milhões de documentos relativos aí a repasse de recursos públicos, emendas parlamentares, de dinheiro público indo para ONGs, para sindicatos e associações, que a gente bem sabe, 90% de ONG, sindicato, associação é controlada por esquerdistas. Isso é público e notório. É o país cada vez mais empobrecido, eles maquiando números. O que ficou dessa viagem para a China não foi aí o montante de alguns bilhões envolvendo aí acordos de cooperação econômica entre os dois países que a China supostamente investiria no Brasil. O que ficou registrado foi a falta de compostura, a intromissão da primeira-dama e Dilma e o chefe do IBGE, esse chefe que divulga esses números aí de inflação 4,5%, é a inflação que você sente quando vai ao supermercado, quando vai à feira. A inflação do IBGE, do Márcio Pockmann, é um governo bagunçado, destrambelhado, de cabeça para baixo. E eles querem rebaixar o Brasil, mas espero que o povo lá fora se dê conta que uma coisa é o país, uma coisa é a maioria do seu povo, sério, trabalhador, honesto, decente. Outra coisa é esse desgoverno, com seus sócios, com seus membros, que são, sim, motivo de chacota, de vergonha internacional. O vice-presidente, o Alckmin, esteve, juntamente com outros chefes de Estado, para cumprimentar o Papa Leão XIV, ao lado de dezenas de reis, como o rei da Espanha, vice-presidente dos Estados Unidos e outros representantes de Estado. Dezenas, para mais de 100
que foram cumprimentar o Papa. Veja que era um evento para um mero cumprimento, breve cumprimento. Ele leva um convite para o Papa, para ele se fazer presente na COP, que vai acontecer lá em Belém. Também volta aí, e muita suspeita de corrupção, de superfaturamento. O protocolo diplomático para um evento como o que o Alckmin se fez presente não autoriza a entrega de convite. Isso escancara exatamente o que é esse desgoverno. Eles não respeitam qualquer protocolo diplomático. A Janja, há um vídeo ela dizendo que vai continuar descumprindo regras éticas, regras que pautam o respeito nas relações entre países. O protocolo não é uma mera burocracia, é um padrão de comportamento, de atos que sinalizam respeito entre nações, entre estados. E aí, tanto o Lula atravessa, já foi para um país africano e disse, olha, aqui é tão limpo, nem parece a África. Imagine outra pessoa dizendo isso, não é? Mas Lula pode. No caso também da Janja, se intrometendo em questões que só dizem respeito a autoridades representativas do Estado. Ela não tem mandato, ela não cumpre representação diplomática. E o Alckmin atravessando, sendo, não é, absolutamente inconveniente numa solenidade, num evento. É o retrato desse desgoverno destrambelhado, que não tem qualquer compostura, qualquer zelo com a imagem do país. PT, sendo